Aleluia. Graça e paz a cada um. Graça e paz, amados. Uma tarde abençoada para cada um de vocês. Estou aqui mais uma vez para trazer e para ser boca de Deus, né, para cada um de vocês. Eu creio que Deus, por esse tempo que estamos passando, o Senhor está nos atentando para algo que está por vir. Então, que nós possamos inclinar os nossos ouvidos e estar atento à voz desse Deus, né? Ele diz, né, que quando escutar a voz dele, não endureçais o coração. Então, que nós possamos estar sensível para escutar a voz de Deus e entender que não são pessoas, mas que é o próprio Deus que está atentando e prevenindo, amados, cada um de vocês. Então, que nessa tarde você possa ser ricamente abençoado, né? Escutando a voz de Deus. Amém? Deus está acessível a cada um de nós. Basta nós querermos, né, estar próximo do Senhor, estar atento à voz de Deus. Amém? Eu quero deixar a palavra de Deus, eu vou me distender um pouquinho, tá bem, amados? Mas eu creio que o final é proveitoso. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas, não é verdade? E há um tempo determinado para todas as coisas, amados. A Bíblia é bem clara que a Bíblia é a palavra do Senhor. E é bem clara quando diz que os sinais e prodígios, tudo que está acontecendo no nosso mundo são sinais que o próprio Jesus está muito próximo. Antigamente Jesus, né, todos já diziam, o próprio João Batista, né, falava, Jesus está próximo, arrependei-vos, né, que ele preparava o caminho para Jesus, né. Hoje a igreja do Senhor está fazendo o papel de João Batista, preparando, né, sendo a boca de Deus aqui na terra, para dizer às pessoas que se atente, porque Jesus está muito próximo. Ó, amados, cada vez mais, né, a vontade de Deus é alcançar a humanidade, porque Deus, ele ama tanto, né, as pessoas, que ele mandou o seu próprio filho para morrer pela humanidade. Mas também ele dá um livre-arbítrio a cada um de nós, amém? Então ele está acessível em todos os momentos, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar na presença desse Deus a qualquer momento que nós queremos, certo? Mas, infelizmente, hoje a gente tem acessibilidade em todos os lugares, em todos os momentos, em qualquer canto, né? De a gente entrar na presença do Senhor, conversar com Ele. Mas hoje as pessoas não estão querendo mais buscar, infelizmente. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus e a bondade dele tem assistido as pessoas, tem alcançado da forma que o Senhor sabe que precisa e necessita. Com cada um, Deus tem um jeito, né, de alcançar, de falar, né, de usar pessoas, de usar situações para alcançar as pessoas. E eu quero te dizer, amados, o seguinte, que Deus hoje quer falar ao teu coração. E eu creio que não só ao teu coração, mas muitas vezes, né, Deus também quer te usar para outras pessoas serem alcançadas, amém? Então, eu vou começar lá por Isaías, amém, amados? Tenha um pouco de paciência, que a gente vai chegar a um bom lugar, amém? Então, olha só o que o profeta Isaías falou para Ezequias. O Senhor usou Isaías para falar a Ezequias. O Senhor estava chegando antecipado, preparando Ezequias para que não acontecesse o pior. Amém? Aqui a nossa vida, aqui na terra, é uma passagem. Tudo que estamos plantando aqui, né, o nosso futuro, né, vai depender do que nós estamos plantando hoje. Então, com certeza, colheremos aquilo que nós estamos plantando. Amém? Então, se você está com a comunhão, com a sua casa preparada, né, você está preparando. E a casa significa a sua vida, né? Aqui o profeta Isaías estava sendo boca de Deus. Deus estava mandando Isaías dizer a Ezequias que ele
cuidasse da casa dele, cuidasse da vida dele, cuidasse e observasse como é que ele estava andando, o que é que ele estava fazendo da vida dele, amém? Eu vou ler só o início e vou explicar a cada um de vocês, amém, amados? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías. Filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, diante de algo que Deus tenha falado, né, usado a boca de Isaías, do profeta Isaías, para falar a Ezequias que ele organizasse a casa dele, né, porque ele ia morrer. Amado, se você recebesse uma instrução de Deus no dia de hoje, dessa forma, o que é que você ia fazer? Você ia negligenciar o que Deus estava usando uma pessoa para te falar? Ou você ia realmente analisar, inclinar teus ouvidos, né? E como um filho obediente, escutar e atentar ao que você está fazendo, como é que está a sua vida? Né? Eu creio, amados, que se uma situação dessa se colocasse diante de mim, com certeza eu ia analisar a minha vida. Né? Estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não estão mais atentando para o que elas estão fazendo. Como elas estão se posicionando dentro de suas casas, o que elas estão fazendo com suas famílias, como os pais, né, as famílias, principalmente o sacerdote do lar, as mulheres, né, auxiliadoras e ajudadoras dos seus esposos, como é que vocês estão se posicionando diante dessa posição que o Senhor te levantou? O Senhor quer te atentar hoje, se você é esposa, mulher, o Senhor quer te atentar, né? Observa a forma, né, que você tem se condicionado diante da sua casa. Esposos, homens, sacerdote dos seus lares, como é que você está ensinando os teus filhos, como é que você está suprindo a sua casa, como é que você está cuidando da sua esposa, não é verdade? Então, o Senhor usou Isaías, o profeta Isaías, para que Ezequias caísse a ficha, né? E se atentasse que se levantou uma enfermidade mortal diante dele, uma condição, naturalmente falando, né? O cenário era de morte. Mas o Senhor chegou bem antes do pior na vida de Ezequias. O Senhor disse a Ezequias: cuide da tua casa, cuide de tudo, porque você vai morrer. Mas Ezequias, né, tinha uma comunhão com Deus, aonde ele disse: Senhor, lembra de tudo que eu já fiz para ti. Sabe, gente, isso me ensina o seguinte, que quando nós estamos andando na presença do Senhor, né, a gente tem uma convicção tão grande que nós estamos fazendo certo, andando no que é certo, que a gente chega diante do Pai. Senhor, lembra de tudo que eu te fiz. Eu me arrependo, né? Se alguma coisa estava andando errada, eu me arrependo e eu vou sim, Senhor, organizar. Mas eu quero minha vida totalmente organizada, porque um dia que eu for, assim eu estarei livre diante de ti. E Ezequias falou com Deus justamente isso. E o Senhor disse, né, que a Bíblia fala que o Senhor atentou para aquilo que Ezequias tinha falado, é tanto que ele deu 15 anos a mais para Ezequias. Então ele ganhou, gente, não só a cura naquele momento, como também ele ganhou uma oportunidade de mudar a vida dele, de endireitar as coisas que estavam desaplanadas, sabe? As coisas que estavam fora do lugar, diante da palavra de Deus, diante da vontade do Senhor. E Deus, ele queria que ele realmente organizasse tudo para que ele realmente fosse para o lugar certo e não para o lugar errado, amém? Então eu quero te dizer uma coisa, amados, que o Senhor hoje está disponível para ti, para fazer algo grandioso em tua vida. Olha só o que Deus diz também lá em Mateus 3. João Batista falando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino dos céus está próximo.
A vinda de Jesus está próxima. E João Batista estava atentando aqui aos oprimidos, aos cansados, aqueles que estavam andando em pecado, aqueles que estavam andando totalmente fora do parâmetro de Deus. Amém? E Deus, ele queria alcançar as pessoas. E Deus queria usar, sim, o chamado de João Batista era tão somente preparar o caminho para que Jesus, quando viesse, já estivesse preparado. Né? Então, hoje, quem é o João Batista? Somos nós, igreja. São aqueles que aceitaram Jesus e se disponibilizaram para fazer a obra do Senhor, para ser obediente, né, à voz desse Deus, que a partir desse rendimento ao Senhor, de aquebrantamento em reconhecer que Ele é o teu dono e o meu dono, a gente tem um compromisso com Ele. Sabe, e o compromisso é ser obediente e fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é muito melhor do que a minha e a tua. Amém? Aqui diz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha que coisa mais linda. A vontade de Deus é aliviar tuas dores, aliviar, sabe, a tua vida, as tuas emoções. Deus, ele quer, amados, cuidar de você. Deus, ele quer cuidar da tua vida, da tua casa, da tua estrutura emocional, da tua estrutura psicológica. O Senhor quer trocar o jugo dele com o teu. Porque o teu fardo é grande, mas o fardo do Senhor, o jugo dele é muito aliviante. Jesus veio aqui para libertar os oprimidos de Satanás. Sabe, gente, que quando a gente não conhece Jesus, a gente anda justamente dessa forma e acha que tudo está normal. E só cai a ficha quando a gente está numa opressão tão grande, uma opressão de alma tão grande que a gente não sabe mais o que fazer. E muitos estão aí procurando outros meios. Mas sabe que atalhos não vai resolver. O caminho é Jesus. Somente por ele, sabe? É somente por Jesus que nós vamos chegar até a Deus. Amém? E o Senhor está aqui hoje, dizendo a você que está do outro lado, que está oprimido, que está cansado, que está afadigado, que está andando em tristeza, que está pesado o teu fardo, que você não sabe mais como fazer, que você não sabe mais como guiar a tua casa, que você não sabe mais como suprir tua casa. Ele quer te dizer tão somente, amados, que ele é o teu supridor, que ele é o teu pastor, que ele, sabe, tem uma paz que excede todo o entendimento, que só em Jesus você vai encontrar tudo isso. Amém? Somente dele. O Senhor, a vontade dele é te alcançar, é te proteger, é cuidar de você, é limpar as suas feridas, é cuidar das tuas emoções, é cuidar de tudo aquilo que foi lançado, que te machucou, que te angustiou. Amém? A vontade dele é que você possa reconhecer ele como teu salvador da tua vida. E a partir desse momento, ele pegar você, cuidar de você, pegar você pelo colo, sabe? Cuidar de você como filho amado. Amém? Essa é a vontade do Pai. Amém, amados? Deus é bom. E deixa eu te dizer mais, lá em Mateus 24, olha só que coisa linda é o Senhor Jesus em nossas vidas. Aleluia. 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor quer te atentar hoje, que de repente Jesus virá. Busca aqueles que se arrependeram de coração, aqueles que se disponibilizaram para ele, aqueles que aceitaram ter um compromisso sério com ele. Amém? Ele está aqui, amados, te dizendo, no de repente, sabe que amanhã pode ser tarde demais. O Senhor sempre chega antecipado, ele nunca chega adiantado, sabe?
nem atrasado, o Senhor chega antecipado. E o Senhor quer te dizer hoje, sabe que Ele pode estar prevenindo, Ele pode estar vindo hoje com palavras tão grandiosas para ti, querendo prevenir algo que está por vir na tua vida, amados. Ele está te dizendo hoje, filho meu, se arrependa das suas práticas, dos seus pecados, dos seus caminhos tortuosos. E tenha um compromisso comigo, porque eu farei você ser um homem e uma mulher de Deus. Eu farei os teus caminhos planos, endireitarei tudo que estiver desalinhado e te colocarei em um lugar que nem menos você imagina. Amém? Porque o final é vida eterna. Amém, amados? Então, a vontade de Deus hoje, Deus quer te atentar e te prevenir. Amém. Amém, amados? O Senhor está dizendo, não fica desapercebido. Presta atenção aos sinais, às coisas que estão acontecendo no mundo. Senhor Jesus disse aos discípulos, eles perguntando, Senhor, como é que vai ser isso tudo? Como é que vai acontecer? Ele disse, quando se levantar reino contra reino, nação contra nação, sabe? Aí sim, ainda não é o fim, é o princípio. Amados, nós já estamos vivendo no princípio disso tudo. Sabe, aonde vem coisas piores, aonde vai se levantar situações muito piores, mas o Senhor quer te guardar, o Senhor quer cuidar de você, Ele quer te proteger, Ele quer colocar as asas dele sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, sobre sua parentela, sobre suas finanças, mas para isso a obediência, sabe? A honra ao Senhor é necessário. É necessário comprometimento, obediência, rendimento, arrependimento diante de Deus. Amém? Porque Deus está aí acessível, querendo, desejando verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Porque o tempo é mau, os dias são maus. Amém? Se levantarão coisas piores do que já estão se levantando. E o Senhor quer te proteger, cuidar de você. Amém? E quando Ele olha para você, Ele não só olha para você, Ele olha para todos que estão com você. Seus filhos, seu esposo, sua esposa. Amém? A vontade de Deus é te alcançar, é te pegar no colo, é cuidar de você, é limpar suas feridas, é te dar dupla honra, é te ver numa condição onde você possa ser testemunho dele e dizer, o Senhor é bom. E o lugar que eu me encontrava era lugar de migalhas, era lugar de escravidão, era lugar, sabe, de trevas, mas o Senhor está te trazendo para perto dele. Amém? Então, gente, Deus é muito bom. Deus, Ele quer atentar você hoje, que Jesus está muito próximo de voltar. E a vontade dele é cuidar de você, é te proteger, sabe? Deus te fez para dar certo e não para dar errado. O diabo muitas vezes tem até induzido as pessoas hoje em dia, mas aqueles que estão, desejosos de coração de mudar as suas vidas e estão buscando esse Deus com sede e com vontade de conhecer, porque Jesus é a fonte e nele não há, sabe, corrupção nenhuma. Ele é a fonte inesgotável e cada vez mais que a gente prova desse Jesus, a gente tem cada vez mais sede, e cada vez mais sede que a gente tem, mais ele sacia esse desejo, essa vontade. Amém? Então, eu quero te dizer, vai lá para Mateus 25, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Amém? Tardando o noivo, foram todas de sono e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um grito:
eis que o noivo saiu ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bordas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Hoje o Senhor está te dizendo: se arrependei-vos. A gente não sabe o dia nem a hora. Aqui a Bíblia fala, né, que a gente não pode andar desapercebido, porque os tempos estão se aproximando. Jesus pode vir hoje, amados. Jesus hoje quer te alcançar e te dizer: aceita-me como o teu Salvador e suficiente da tua vida. Ele quer libertar você, a tua casa. Ele quer restaurar, ele quer transformar. Aqui a passagem das virgens, sabe que o noivo é Jesus e a noiva é a igreja de Deus. Aqueles que aceitaram têm um compromisso com o Pai. E Deus aqui atenta para aqueles que estão andando desapercebido, que já até aceitaram muitas vezes, mas não estão andando com compromisso, estão desapercebidos. As virgens prudentes preparavam a sua vida diante do altar, preparavam a sua vida, a sua casa, sabe? Tudo. Aqui Deus está preparando, querendo te preparar e está chegando antecipado. Como disse lá no início que eu falei, lá em Isaías 38, o Senhor tinha usado o profeta Isaías para atentar a Ezequias: prepara a tua casa, porque tu vai morrer. E o Senhor quer hoje atentar a gente para preparar a nossa vida, a nossa casa. Ali a casa, Deus estava dizendo que é a nossa vida. A nossa vida tem que estar diante de Deus, diante do altar. Sabe que nós temos que ser como essas virgens prudentes, preparando a nossa casa, preparando a nossa vida, preparando, sabe, o nosso corpo, andando em santidade com Cristo, andando em comunhão, lendo as escrituras, focando nela, não olhando para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, nem as vozes, que o mundo é uma voz, gente. Sabe que a gente tem que estar com associações certas, a gente tem que estar com pessoas certas, a gente tem que estar se enchendo do Espírito, a gente tem que estar se enchendo da palavra, da comunhão com Deus, porque dessa forma a gente vai estar, sabe, não como as nécias, mas como as prudentes, cheio da unção, cheio do óleo, preparados, sabe? Para quando Deus falar, a gente tá sensível à voz dele. Porque o Senhor quer corrigir a gente. O Senhor, o Espírito Santo, vai nos guiar naquilo que Deus quer para nós. Mas se a gente estiver como as nécias, como é que a gente vai estar sensível à voz do Espírito Santo? A gente não vai estar sensível. A gente vai estar como ovelhas desgarradas, sem entender, sabe? Sem ver o que Deus está querendo nos atentar. E hoje, nesse dia de hoje, Deus está atentando a gente, justamente como atentou Ezequias. Prepara a tua casa, Ezequias. Se levantou uma condição na vida de Ezequias, uma morte, uma enfermidade de morte. O cenário era morte. Mas Deus chegou antecipado para ele, dizendo: prepara a tua casa, porque, gente, Deus, ele preparou uma morada preciosa para cada um de nós. E a vontade de Deus é que nós possamos estar nesse lugar. Só há um lugar, só há um caminho, é Jesus. A Bíblia fala do inferno, gente, e fala do céu. A Bíblia fala das bordas do Cordeiro. Jesus vai vir buscar a gente,
sabe? Para que nós possamos estar em festa com o noivo, o casamento tão esperado da igreja. Nós precisamos estar como essas virgens. E aqui o final das virgens nécias foi ficar. E quando elas bateram na porta, o que é que foi que o Senhor falou? Em verdade vos digo que não vos conheço. Sabe que nem todos vão entrar no reino de Deus. Aí muitas pessoas falam, mas eu faço obras, eu ajudo as pessoas. Gente, a Bíblia é clara que não é por obras. As obras que nós fazemos, sim, elas são frutos da salvação. Quando a gente aceita Jesus, com certeza o amor de Deus vem habitar dentro de nós. Uma fé, uma medida de fé, uma medida de amor está em nós em estimular ela para crescer. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente aceita Jesus, sim, a nossa vida, o nosso falar, nossas vestes, as nossas atitudes vão ser diferente do que nós andávamos. Então a gente vai praticar o que o nosso Pai nos ensina. Então, fazer as boas obras, ajudar o nosso próximo, são consequências da salvação, daquilo que a gente decidiu. Porque se fosse assim, amados, o Senhor é um justo juiz e um advogado fiel. Então, no reino de Deus é com ordem e decência. Então, se fosse assim, pessoas que são riquíssimas, que vivem na prática do pecado, sabe? Em prostituição, em fornicação, em coisas mundanas, elas seriam salvas. Mas Deus é justo, gente. Deus é justo. Não são as obras que elas fazem, não são as obras que as pessoas fazem, mas a nossa vida diante de Deus, a nossa vida na comunhão com Deus. Sabe que a partir do momento que a gente aceita Jesus, não é como a gente quer, é como Ele quer. Não é mais como a gente quer andar, é como Ele quer que a gente ande. Não é mais como a gente quer falar, é como Ele quer que nós possamos falar. Não é mais como a gente quer andar vestido, mas é como Ele manda a gente se vestir. Sabe que é tudo por meio dEle, é para Ele, são toda honra e toda glória para Ele. Amém, amados? A vontade de Deus é que nós possamos estar nessa condição, vivendo de plenitude, alargando as nossas tendas, vivendo em um lugar totalmente diferente aonde nós estávamos. Deus é um Pai que cuida, que zela. E a vontade de um Pai é ver um filho no caminho correto, no caminho que ele veja que o filho está feliz, está suprido, está limpo, está numa comunhão com o Pai, a um ponto que o Pai possa falar e ele possa sentir e escutar a voz dele. Porque o Senhor não quer que a gente ande em lugares tortuosos. Ele não quer que a gente ande com qualquer tipo de pessoa. Ele não quer que a gente faça qualquer tipo de coisas. Ele quer que a gente seja livre. Sabe, gente, o que é ser livre? É ter duas condições na nossa frente e a gente poder decidir o que a gente quer. Porque o pecado, gente, ele é uma escravidão, você não consegue sair. O bom te atrai, mas você não consegue ir para o lado bom, você consegue ir para o lado ruim, porque é uma escravidão. E a libertação em Cristo Jesus te dá aquele privilégio de você estar livre e dizer, eu não vou mais porque eu não quero. Eu quero sim o caminho certo para a minha vida, porque o final é vida eterna. Amém? Então Jesus hoje te chama para fazer, sabe, uma aliança com Ele. O Senhor te chama para estar perto dEle. O Senhor te chama hoje para trazer a tua família para perto dEle. O Senhor te chama para te mostrar, filho, filha amado, eu tenho o melhor para tu. Eu tenho dupla honra para você. Eu tenho um lugar de paz. E não é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela que você só está bem se você tiver. A paz de Deus é aquela independente de como a condição se encontre na tua frente. O cenário esteja na tua frente.
mas a paz de Deus reina dentro de você. É uma paz que excede todo o entendimento, aonde ninguém pode te dar, somente Jesus. Amém? Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Daniel era um homem de Deus. Era um homem de Deus, onde ele não se corrompia com as coisas do mundo. O rei, ele disse, Daniel, eu preparei um banquete. Eu vou falar com minhas palavras, amém, amados? Eu preparei um banquete para você. E ele disse, eu não quero. Sabe por quê, amados? Porque a gente tem que saber o que a gente quer, para onde a gente vai, o que a gente fala. A gente tem que saber o que é que agrada ao nosso Pai. A gente tem que saber o que agrada. O que não agrada a Ele é pecado. Quando se levanta uma condição na nossa vida e a gente sabe que não é a vontade de Deus, não é o que Ele gosta, e se a gente está andando em desobediência e em pecado. E isso são aberturas para Satanás vir fazer o que ele quer na tua vida e na minha. Então, quando a gente fecha as brechas, quando a gente é obediente até a cruz, como Jesus foi, sabe? Tem situações que vão se levantar em nossas vidas que mesmo que não seja bom para a gente, mas a gente tá ali honrando o Deus que a gente serve. Daniel se levantou uma condição na frente de Daniel, aonde ele disse, eu não vou comer das migalhas desses deuses, porque aquelas alimentações eram consagradas a outros deuses. E ele tão somente disse, eu vou comer somente frutas, alimentos saudáveis. E eles fizeram tipo assim, uma aposta com ele. Então vamos passar uma semana, né? Até Daniel, ele se propôs isso para eles, ó. Então vamos ver, uma semana eu comendo do que eu falei a vocês, e uma semana o teu povo vai comer do que vocês estão comendo, e vamos ver o que é que vai dar. Sabe que no final, Daniel estava muito forte, e eles todos estavam fracos. Sabe por quê, amados? A nossa alimentação é quando a gente está na presença de Deus. O nosso espírito estando forte, a nossa carne está fraca. A Bíblia fala quando Jesus, né? Tem uma passagem que hoje o mundo quer inverter isso, né? O mundo fala, mas a carne é fraca, mas Jesus não falou bem assim. Jesus disse aos seus discípulos, antes de ser entregue, né, nas mãos daquele povo que iam colocar ele na cruz, né? Ele disse, vamos orar, vamos vigiar. Orem. Quando o Senhor Jesus chegou, estavam os discípulos dormindo, como aquelas nécias desapercebidas, né? Aquelas virgens nécias que não foram prudentes. E quando Jesus chegou, eles estavam dormindo. E ele disse, gente, se atente, vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Amém? Então, quando a gente está nessa comunhão com Deus, nós estamos fortes. Porque o nosso espírito está forte. Então, a nossa alma não vai falar, o nosso corpo não vai comandar a nossa vida, mas sim o espírito recriado. Porque quando a gente aceita Jesus, nosso espírito é recriado com o Espírito de Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, gente. Isso é um privilégio. E quando o próprio Deus vem habitar dentro de nós, não tem como ele entrar dentro de uma casa, que o nosso corpo é uma casa, é a casa e templo do Espírito Santo. Quando ele vem habitar dentro, o que estava andando em trevas tem que sair, porque vai ser luz. Tudo nosso vai ser em santidade, em comunhão com Ele. Amém? Essa é a vontade do Pai, que você não possa se corromper com as migalhas do mundo, né? A Bíblia é um exemplo de homens, mulheres que estavam na presença de Deus, que estavam em comunhão com Deus, erraram, foram falhos sim, mas a gente não vai andar mais na prática do pecado. A gente sim pode até errar, mas sabe que o Espírito Santo vai nos direcionar no caminho correto? A gente vai falhar, mas com Cristo é diferente. A gente vai errar muito, muito menos do que se nós estivéssemos na prática do pecado. A prática do pecado é distanciamento com Deus,
é distanciamento com o Pai, é desobediência, é treva, sabe? E não é este lugar que Deus quer para você e nem para mim. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Arrependei-vos. Arrependei-vos, sabe, das nossas práticas. Arrependei-vos das nossas atitudes. Muitas vezes a nossa alma está lá falando, né? Odiando o nosso próximo, tendo inveja do nosso próximo, sabe? Querendo ver o mal, querendo ver a caída, sabe? Isso não é, sabe, fruto de Deus. Deus não quer isso para mim nem para você, amados. Deus, ele quer que a gente ame o nosso próximo, que a gente exale essa essência de Jesus, que nós possamos ser Jesus aqui na terra, andando no que é certo, dando frutos dignos de arrependimento. Sabe que a nossa vida diante do altar vai alcançar pessoas. Sabe que tem pessoas aí usando o nome de Deus em vão, mas a Deus ninguém engana. A vontade de Deus é te alcançar, é me alcançar, é querer que a gente possa alcançar vidas, sabe? Levar Jesus para outras pessoas, dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Essa é a vontade do nosso Pai. Usar você, me usar para pessoas serem alcançadas para o reino. E de qualquer forma que o Senhor te conduzir, amados. Sabe? Falando, abraçando, dando uma palavra de conforto, sabe? Ajudando as pessoas. Esteja disponível e acessível a andar nesse caminho de obediência, nesse caminho que te leva à vida eterna, nesse caminho de arrependimento. Arrependimento de verdade, amados, é aquele que você se arrepende do lugar que você se encontra e você não quer mais caminhar naquele lugar nem voltar mais, sabe? Mas você quer seguir, você quer trilhar o caminho correto. E para isso tem que ter comunhão, compromisso, obediência, oração. Amém? E o Senhor te chama para esse lugar de condição. Sabe, você que estiver me escutando, que não aceitou Jesus ainda e confessou, fecha teus olhos. Diz para ele: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida tão somente a ti. Coloca o meu nome, sabe, no livro da vida e me conduz para a vida eterna, endireita os meus caminhos. Diz a ele, amados, e a partir desse momento, sabe, o Senhor vai te direcionando, o Espírito Santo vai te levando nos caminhos certos, mas se arrepender de coração. Deus diz, né, que buscar-me e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Então Deus quer teu coração, Deus quer você por completo, não de pedaço. Tem pessoas buscando o Senhor, mas pensando no que Ele vai dar, pensando no que Ele vai fazer. Deixa que sair Ele cuida. Não andeis ansioso com coisa alguma, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de fazer, com o que há de consertar. Deus, quando entra, Ele transforma, Ele restaura, Ele muda, Ele limpa, Ele faz tudo o que necessita, porque Ele quer te ver bem. Então, não se preocupa, só se entrega por completo ao Senhor. Busca se alimentar da palavra, busca escutar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? O amor de Deus, Ele quer que você possa cada vez mais crescer em amor. Ele quer que você possa cada vez mais buscar Ele, conhecer o caráter dEle, conhecer a pessoa dEle. A Bíblia fala, né, lá em Marcos 5, se eu não me engano, de uma mulher que tinha uma enfermidade, que já tinha perdido tudo, amados. 12 anos sendo escravizado por uma enfermidade. Enfermidade não é de Deus. Amém? Enfermidade é de Satanás. É do governo deste mundo. Quem governa o mundo é Satanás, os seus demônios. Amém? Então essa mulher estava presa, escravizada nessa enfermidade, já tinha perdido tudo, gastado tudo que ela tinha, mas ela tão somente escutou falar de Jesus, ela escutou. E quantas as vezes a gente não tem escutado falar de Jesus? Eu tinha escutado falar de Jesus, mas não queria, e é porque eu não andava em tantas coisas mundanas, mas eu não tinha compromisso, eu tinha temor, eu tinha um coração acessível para escutar a palavra, mas eu não tinha feito uma aliança com Cristo. Amém? Eu tinha escutado falar de Jesus, mas eu tinha desejo no meu coração de servi-lo,
de todo o meu coração, mas ficava presa ali, eita, e agora? Eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, porque eu sabia que desagradava ao meu pai. Mas sabe que quando eu escutei falar de Jesus como aquela mulher, ela criou uma fé tão grande dentro dela que ela disse, se eu tocar na orla dele. Sabe que muitas vezes para a gente ver milagres em nossa vida, a gente precisa tocar. A gente precisa tocar em Jesus, conhecer esse Pai, abraçá-lo de todo o nosso coração, sabe? E quando eu me prostrei diante de Deus, de corpo, alma e espírito, eu comecei não tão somente a escutar de Jesus, mas eu comecei a ter meus próprios testemunhos e saber quem verdadeiramente é Deus em minha vida. E é essa condição que Deus quer para você. E é essa condição que eu quero, mas eu quero mais, me aprofundar mais. E é essa condição que Deus quer para nós. Então aquela mulher, ela escutou falar de Jesus, ela tocou na orla dele. E naquele momento, amados, ela não só mais escutou falar de Jesus. Ela provou quem Deus era na vida dela. Ela provou quem era verdadeiramente Jesus. É aquele que veio para dar vida, é aquele que veio para dar cura, é aquele que veio para transformar. Sabe que aquela mulher estava fora da sociedade por conta de uma enfermidade, ninguém se aproximava dela. Deus trouxe novamente ela para perto, para dentro da sociedade, sabe? Deus deu dupla honra a ela. Deus não tão somente deu a cura, mas deu a salvação, porque ela creu. Ela creu em Jesus, sabe? Quando a gente crê em Jesus, ele vem e faz, e transforma, e liberta, e muda. Sabe, o cenário era de morte, amados, na vida daquela mulher. O cenário era de humilhação, o cenário era de tristeza, o cenário era de afastamento. Ela não tinha comunhão com ninguém, ela não falava com ninguém. Mas Jesus, quando entrou na vida dela, quando ela provou, ela recebeu o pacote. O pacote, a gente recebe o pacote. Um pacote que Jesus pagou naquela cruz por todos. Mas está acessível para aqueles que querem decidir ter um compromisso com ele. Amém? Então faça a sua confissão de fé. Essa confissão que ainda agora eu falei, faça diante do Pai. Busque uma igreja, busque se alimentar. Peça ao Senhor, Senhor, me leve para o lugar certo. Me leve para o lugar que eu vou escutar verdadeiramente a palavra genuína, a palavra de verdade. Eu não quero escutar falsas doutrinas, eu quero escutar a tua voz, os princípios da tua palavra, eu quero ser obediente. E o Espírito Santo, ele vai cuidar disso, ele vai te levar para o lugar certo. Porque você e eu precisamos congregar. Nós, Igreja de Deus, nós precisamos estar em comunhão, em unidade, para que quando o mestre, o noivo venha, ele encontre a gente preparado. Nós precisamos nos preparar como aquelas virgens prudentes que se prepararam e quando o noivo chegou, elas estavam prontas. Sabe, amados, nós precisamos preparar a nossa casa, nós precisamos preparar a nossa vida, nós precisamos preparar a nossa intimidade com Deus, nós precisamos organizar a nossa vida em todos os aspectos. Amém? E o Senhor te chama hoje cada vez mais para perto dele. Então, se escutar a minha voz, não endureçais o coração, inclina teus ouvidos, sabe? A Bíblia diz lá em Isaías 1,19, se quiseres e me ouvires, tu comerás o melhor dessa terra. Mas ele disse, se tu quiser e se tu me ouvir, aí sim tu vai comer o melhor dessa terra. Porque se não for dessa forma, o resto é atalho, o caminho é Jesus. O caminho para chegar ao Pai é Jesus e a gente tem que passar por Ele, a gente tem que conhecer Ele, a gente tem que ter intimidade com Ele, a gente tem que aceitar Ele como o nosso Pai, o nosso dono, o nosso tudo. E diante de Deus, no reino de Deus, tem direitos e deveres. Nós temos direitos diante do Pai. Um pai, um filho, quando chega diante de um pai e pede algo, o pai dá, é um direito do filho. Mas também tem os deveres que cabe a nós, cristãos, os que seguem Cristo Jesus, os que veio verdadeiramente para ser Jesus aqui na terra e ser imagem e semelhança. Ele quer trazer a gente para essa condição novamente. Ele quer sim que nós possamos ter esse entendimento que também nós temos de deveres a cumprir, porque no reino de Deus
é com ordem e decência. Amém, amados? Então, por hoje, né, fica essa palavra tão poderosa para o teu coração. Seja boca de Deus, né? Exale esse bom perfume, exale essa palavra que é libertadora para muitas pessoas que necessitam nesse dia. Amém? Então fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te proteja, te ilumine e te guie em pastos verdejantes. Ainda que você passe por um vale, ainda que você passe por um deserto, quando a gente tem Deus em nossas vidas, quando a gente tem esse compromisso, amados, com Ele, Ele pega na nossa mão e passa conosco. Amém? Então, com Deus é diferente. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Amei estar hoje à tarde com vocês. Então, seja boca de Deus, né? Se disponibiliza, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de estar com Ele, de fazer o que Ele quer, de fazer a vontade dEle, porque Ele sabe o que é bom para os seus filhos. Amém? Fica na paz do Senhor. Jesus te ama. Amém?